No vídeo de hoje iremos abordar um pouco sobre o que é o espaço da supervisão e, mais especificamente, o que nós da Escola do Sentido apresentamos enquanto proposta de supervisão clínica para tantos profissionais, psicólogos, estudantes que recebemos em nossas turmas. Então, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha e acompanhar o vídeo de hoje até o final. O espaço da supervisão é um espaço extremamente necessário, não porque os supervisores vão ser aqueles que vão ser os que sabem tudo, os que vão formar totalmente, não. Até porque a nossa proposta de supervisão em grupo é algo que tem, claro, a contribuição dos supervisores, de pessoas mais experientes, mas também é um espaço de extremo compartilhamento de experiências, de contribuições, de dúvidas que o outro está passando, angústias que o outro está passando dentro de um caso que ele atende e você não, mas muitas vezes aquilo traz um aprendizado que você não teria tão facilmente dentro da sua própria experiência. Então, muitas são as oportunidades de crescer e de se sentir mais confiante, de se sentir mais seguro, de entender melhor os caminhos para essa ponte entre a teoria e a prática clínica da logoterapia. Gostei muito da sua fala, Matheus. Eu queria reforçar um ponto que eu acho que tem a ver muito com o que a gente tem trabalhado nessa ponte, que é o começo da nossa conversa, né, que está lá no post, que é a questão da metodologia. Então, às vezes as pessoas encontram dificuldades por a logoterapia ela não ser tão protocolar, passo a passo, né? Mas ela ter uma fundamentação importante, filosófica, que se desdobra numa metodologia muito sofisticada, assim, em termos de humanidade, né? Em termos de colocar a nossa pessoa em marcha junto com o outro. E aí eu acho que uma das belezas da supervisão é exatamente que a gente vai desenvolvendo, compreendendo e refinando essa metodologia, cada um no seu tempo. A gente tem um exercício na supervisão, e a supervisão não é só trabalhar os casos, a gente vai falando isso ao longo aqui do vídeo, né? Mas a gente tem o exercício que a gente chamava de estudo de caso, que a gente mudou para um nome novo, para ficar mais abrangente, mas que ele tinha muito esse caráter de mostrar para o próprio terapeuta, para o próprio supervisionando, e para os colegas e para nós, como crescimento, o quanto aquela pessoa, ao longo do caminho do semestre, esse exercício ele é feito no final de cada semestre, conseguiu captar essa metodologia da logoterapia e colocar ela em jogo no seu estilo terapêutico. Então, mesmo sendo uma mesma logoterapia, cada um de nós vai ter um estilo de trabalhar com ela, mas a gente só vai conseguir chegar nesse estilo, nessa coisa muito pessoal, muito singular, se a gente tiver um tempo para ir acolhendo, captando, compreendendo essa metodologia, que não é tão simples, mas que é muito rica, né? Então, queria colocar esse ponto. E a gente vai para o próximo ponto do post, que diz assim: a supervisão é essa ponte viva entre o saber e o agir, entre o conhecimento e a intervenção. E aí, Matheus, eu queria te ouvir assim, o que te instiga quando a gente fala dessas duplas, né? Saber e agir, conhecimento e intervenção. Acho que entra muito no que a gente já vinha falando, né, sobre essa ponte entre a teoria e a prática, e a gente entender que há uma distância entre as duas coisas, né? Inclusive, a própria vivência do sentido na vida é algo que tem muito menos a ver com a racionalização das coisas, com, num primeiro momento, um saber cognitivo, e muito mais a ver com essa vivência, essa abertura para a vida, para intuir, para sentir, para tocar a vida e ser tocado pela vida. Então, obviamente, quando a gente fala de uma clínica logoterapêutica, nós também somos, se a gente quer trabalhar com a clínica do sentido, o sentido tem a ver com isso, a gente também é convocado para algo que está um pouco para além somente de um conhecimento técnico
de saber sobre. A gente é convocado para um lugar de vivenciar junto ao outro, de se abrir para uma relação e uma vivência humanizada junto a esse outro que acompanhamos. Então, acho que o primeiro passo para entender melhor essa ponte tem a ver com um passo bem humano, né? Que é um passo de construção relacional, construção afetiva, construção nesse sentido, né? E não de puramente um conhecimento técnico distante, frio, de saber nomear tudo, diagnosticar tudo, tratar tudo, porque justamente entendemos que esse sentido é algo muito pessoal e entendemos que esse sentido é algo muito singular de cada momento, de cada pessoa, de cada situação. E, portanto, não são as leituras puramente frias e técnicas que vão nos fornecer esses melhores caminhos para pensar em intervenções dentro de um olhar logoterapêutico. Eles vão ser, obviamente, importantes. O olhar teórico, técnico, ele é importante, ele faz parte, ele é indispensável, mas ele não é aquilo que puramente ou sozinho é capaz de abarcar, dar conta do que se propõe a ser uma clínica logoterapêutica. Então, a clínica logoterapêutica é, em sua essência e em sua origem, algo que se propõe a rehumanizar esse espaço da psicoterapia e para isso, hoje, nós, terapeutas, precisamos ser os primeiros dentro desse contato com o outro, com o cliente, a vivenciar isso com a nossa própria vida. Na logoterapia é muito comum escutarmos as pessoas dentro da comunidade logoterapêutica falando da importância de não só saber a logoterapia, mas vivenciar a logoterapia, ou seja, ser um logovivente. Sair desse saber para uma vivência da sua própria vida enquanto logoterapeuta. Isso pode parecer algo poético demais, utópico demais, mas, na verdade, Frankl fala de uma vida concreta, real. O sentido está na concretude da vida. E quando se fala de metodologia, que então a gente falou um pouco aqui nas nossas conversas, eu diria que a primeira metodologia que a gente tem que lembrar que a logoterapia parte assim é de uma metodologia fenomenológica. Ela parte de uma raiz fenomenológica. Ela é uma teoria de base fenomenológica. E a fenomenologia, ela se propõe, a Taline falou do simples, mas eu diria que o simples é diferente do fácil. Ela não é uma metodologia fácil, mas talvez ela seja uma metodologia simples. Porque a fenomenologia ela vai descrever aquilo que aparece, né? Aquilo que se mostra, aquilo que é a experiência concreta ali. E que nós precisamos estar abertos antes de pressupor, antes de colocar as lentes teóricas e ir já analisando o outro, a situação, tendo as nossas concepções prévias sobre tudo, a gente dar um passo atrás, um passo metodológico, um passo fenomenológico de compreender, de estar abertos a compreender, de estar abertos a escutar, de estar abertos a compreender esse significado único, singular, que se mostra ali. E isso é algo simples. É a vida vivida, é como somos afetados por ela, como vivenciamos cada experiência dentro dessa vida. A questão é que, às vezes, nós complicamos esse processo, porque nós queremos saber demais. Nós queremos saber tudo. Nós queremos resolver tudo dentro desse espaço. Então, eu acho, na minha opinião, que muitas coisas são simples, mas não são fáceis. Porque para elas se tornarem mais fáceis, obviamente, a gente precisa se trabalhar nesse processo enquanto terapeutas. E a supervisão talvez seja um espaço distante de nós mesmos,
que nos possibilite ter uma perspectiva sobre a nossa atuação, sobre as complicações que nós fazemos para os nossos próprios processos com o outro. E todos nós temos os nossos desafios. E ver, a terapia é isso, né? Ver de um outro lugar, poder dar uma possibilidade de um olhar diferente sobre aquilo que o outro está passando. E a supervisão te convida, terapeuta, psicólogo, a estar também nesse lugar de uma perspectiva com um objetivo diferente da clínica, obviamente, mas que também te traz para essa percepção, de certa maneira. Você falou de diferentes perspectivas, e a nossa supervisão ela é em grupo, né? E isso traz uma riqueza de você estar em várias perspectivas diferentes. Então, você tem o seu momento de ser a pessoa que está trazendo o compartilhamento em primeira pessoa. Então, é um tipo de perspectiva específica, porque você está trazendo o seu vivido de forma primária para compartilhar com os outros, falando em primeira pessoa, recordando, acessando suas emoções, acessando suas lembranças. Você tem um outro tipo de perspectiva, quando quando nós, né, assumimos um papel assim de trazer mais elementos da logoterapia, no momento mais de trazer questões teóricas, então o supervisionando ocupa um outro lugar, que é esse de acolhimento, de compreensão da teoria, e temos ainda um terceiro, porque como nós estamos em grupo, em comunidade, tem aquele momento que o supervisionando está escutando a outra pessoa, o outro colega, e essa é uma perspectiva que muitos, né, ao longo desse tempo que a gente vem trabalhando de supervisão, dos anos, dizem da riqueza, assim, porque você está falando da prática, você está ouvindo sobre prática, refletindo sobre ela, mas de um lugar de plateia, porque se trata do acompanhamento de um outro colega. E muita gente, ao escutar, fica né, dialogando e pensando consigo mesmo, poxa, e essa intervenção, eu nunca tinha pensado nela, e esse recurso que fulano trabalhou ficou tão legal na proposta dela. Então, a gente vai abrindo horizontes, a gente vai abrindo perspectivas que sozinhos, né, confinados, a gente não faria, assim, porque a gente talvez fosse refinar e tornar melhor aquilo que a gente já sabe, aquela técnica que a gente tem mais afinidade, aquele recurso que a gente já costuma usar, e no dia a dia e na solidão disso, se limitar a isso. E a supervisão, ela abre essa perspectiva de pensar coisas diferentes, de ouvir outros colegas falando, de se aventurar em outras técnicas, de me abrir para outros recursos. Aí, esse elemento das perspectivas diferentes que a pessoa pode assumir no mesmo grupo, numa mesma turma de supervisão, eu acho super interessante. E o outro elemento dessa ponte viva também, que tem na postagem, a ponte viva entre nós também, né? Quando você falava de logo vivente, essa conexão com o outro não é algo que a gente possa aprender nos livros, e é algo importante que a gente tem com o nosso paciente, com o nosso cliente, mas que a gente precisa ter a abertura para exercitar. Não sei se a palavra é exercitar, tem palavras melhores, mas assim, se oportunizar essa abertura existencial. E às vezes no dia a dia, nas nossas convivências, por a gente estar tendo que produzir, por a gente estar tendo que dar conta de questões, nem sempre a gente pode fazer isso. Às vezes a gente tem que ser mais funcional mesmo, né? E a supervisão, às vezes, pode ser um desses raros espaços em que eu me permito ser pessoa, me abrir para outras pessoas, em que eu trago aquilo que me angustia, que eu trago aquilo que me instiga, e que eu ouço dos outros também, e que eu me conecto com os outros também. Então, é muito presente na nossa experiência que as turmas se tornem uma comunidade muito específica, que é muito diferente da outra turma, embora, em linhas gerais, a gente esteja trabalhando com a mesma metodologia. E é muito comum também que alguns casos que a gente traz para a supervisão acabem se tornando um acompanhamento do grupo, né? Que o grupo se importa, que o grupo se coloca, que o grupo acolhe.
E é uma outra riqueza que tem a ver com essa ponte viva, que essa ponte viva é entre nós, terapeutas, e o cliente, mas que se a gente em nenhum outro espaço tem essa oportunidade dessa ponte, até na terapia ela vai ficando mais difícil. E aí, no mundo que nós vivemos hoje, de tantas funcionalidades, de tantas coisas para dar conta, às vezes nos falta outros espaços que permitam essa ponte. E a supervisão, ela tem essa ideia de ser uma delas, e com esse adicional, né, de termos esses outros elementos que têm a ver com a nossa profissão e com os nossos colegas. Se você tem interesse de conhecer mais, não só sobre a supervisão, que foi o nosso tema de hoje, se inscrever nas turmas de supervisão, mas também conhecer os outros projetos que nós desenvolvemos, fala com a gente, manda um direct, coloca o seu comentário aí do nosso vídeo, preenche também o nosso formulário que iremos deixar na descrição desse vídeo, formulário de inscrição para os nossos projetos. Então, lá, abrindo esse formulário, você vai conhecer quais são as iniciativas que teremos para esse semestre. Teremos grupos de estudo, teremos o lançamento da nossa segunda turma do nosso curso, Ascensão para o Sentido, e muito mais novidades também que a gente tem planejado com a logoterapia e que a gente tem um anseio por te conhecer, por caminhar junto com você e ajudar a desenvolver cada vez mais o seu entendimento teórico e também a sua prática com a logoterapia. Como você falou, que vai ter o link aqui para o nosso formulário, para você demonstrar o interesse em se inscrever. Lembrando que no primeiro comentário aqui do vídeo fica o link para o nosso Instagram, e é muito importante que você nos siga por lá, porque a gente tem também conteúdos exclusivos lá do Instagram. Vocês tiveram a oportunidade no vídeo de ver o quanto a gente trabalha neles, né? Então, esse vídeo aqui foi baseado numa daquelas postagens lá do Instagram, e também lá você fica sabendo de tudo que tiver de mais atual das nossas atividades, das nossas ações, do que a nossa equipe está fazendo. Então é bem importante, no mais, pedir para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então, se você sabe que tem amigos, colegas, psicólogos, parentes, que estudam psicologia, que, como o Matheus falou, né, estão na faculdade, concluindo a faculdade, e tem essa inclinação para o trabalho com a clínica, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a essa pessoa também, essas nossas discussões, nossas considerações, e que mais gente possa estar conosco aí nesse semestre de supervisão que está para se iniciar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.